Irmãos, adorador por excelência. Talvez você já tenha ouvido essa música que é cantada por Nani Azevedo, né? Eu quero ser um adorador por excelência. Mas eu penso, irmãos, que nos tempos em que nós estamos vivendo, eu penso, o que é ser um adorador para nós nos dias de hoje? Nós nos vemos diante de tantos eventos, chamados eventos gospel, né? Onde se diz que se adora, que exalta o nome do Senhor. Mas infelizmente o que nós encontramos muitas vezes é uma semelhança com um show de um cantor que não seja chamado gospel. Não que nós não possamos na adoração expressar, ter uma expressão corporal, mas o objeto da adoração que diferencia. O objeto da adoração, o objeto do louvor, o objeto do momento, isso nos chama muito a atenção. E eu entendo por adoração, queridos, é amor, é dedicação a quem? A Deus, reconhecendo Deus como Senhor da sua vida, e em retribuição o que nós fazemos, nós adoramos este Deus, nós louvamos este Deus. E quando adoramos a Deus, nós mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração, queridos, é dar louvor. Adoração é honrar, é glorificar a Deus em nossas vidas, no nosso corpo. Então, dar adoração é honrar o nome de Deus na minha vida, nas minhas atitudes. Não há nada, nem ninguém como Deus que merece a nossa adoração. Não existe ninguém, irmãos, que merece a nossa adoração a não ser Deus. E vivemos um tempo em que há uma inversão de valores, não é verdade? Vamos concordar nisto? Há uma inversão de valores. Adoramos tantas coisas, adoramos homens, adoramos objetos, adoramos, coisas perecíveis. E aquilo que nós adoramos, aquilo que nós damos do primeiro lugar, é o nosso objeto de adoração. Isso me preocupa por demais, isso me preocupa muito. Há uma premissa na palavra de Deus que deve guiar as nossas vidas como cristãos. Devemos adorar somente a Deus. Podemos respeitar, podemos admirar outras pessoas, mas não prestar cultos a elas. Nós podemos ficar maravilhados com a criação de Deus. Tudo é obra criativa do nosso Deus, não é verdade? Do Senhor é a terra, diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que nele vive. Porque, irmãos, quando nós colocamos um objeto e nós nos prostramos diante desse objeto, isso se torna algo chamado idolatria. Quando eu coloco algo, pessoas, qualquer coisa em primeiro lugar na minha vida que não seja Deus. Eu quero ler um texto, na verdade eu vou ler alguns textos com os irmãos nesta manhã. O primeiro texto que eu quero ler está em Filipenses, capítulo 5. E se houver oportunidade, eu gostaria que a mídia colocasse os textos, né? Para aqueles irmãos que não trouxeram a sua Bíblia, os nossos visitantes. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Filipenses 2, 5 a 11. É um texto que Paulo fala à igreja em Filipos. Paulo fala sobre
sobre o sentimento que existe em Cristo Jesus, e ele diz que esse mesmo sentimento, ele precisa estar em nossas vidas. Então, Filipenses 2, de 5 a 11, vamos ler. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, aqui está, irmãos, aqui está nesses 2 versículos, principalmente no 10, aqui está a chave daquele que serve ao Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo aos filipenses que os nossos joelhos devem se dobrar somente diante de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos, com a nossa língua, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: no dicionário, a palavra adoração, ela significa render culto a uma divindade. E mais, diz que essa divindade deve ser venerada, amada extremamente. Aí eu pergunto, o que é que nós adoramos extremamente em nossas vidas? A palavra de Deus diz que a primeira coisa que nós devemos adorar, a única coisa que nós devemos adorar é Jesus Cristo, é Deus. E diz que os nossos joelhos devem se dobrar diante dEle, e somente dEle. Quando eu vou lá para o Êxodo, capítulo 20, mais especificamente, quando Deus, Ele chama Moisés, e Ele entrega a Moisés as tábuas da lei, Ele diz: olha, Moisés, diga ao povo, não existe outro Deus além de mim. Então ele já se posiciona, ele diz que o povo que serve a Deus, ele deve se posicionar a quem ele deve adorar. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não o adorarás, não se curvarás diante dele. Então, irmãos, em outras palavras, tanto Paulo em Filipenses como aqui em Êxodo, a palavra é: adore ao Senhor, preste um culto ao Senhor no seu ato mais extremo. Exultação é um ato extremo de muita alegria, de muita adoração a Deus. Nós temos invertido muitas vezes esse papel de Jesus Cristo em nossas vidas, e temos direcionado a nossa honra, a honra, a glória e o louvor a outras coisas, irmãos, que não seja Jesus Cristo. Todas as definições que eu coloquei até agora se transforma num ato do cristão autêntico, e essa adoração, ela só pode ser apresentada a Deus. E um verdadeiro adorador é aquele que consegue apresentar a Deus atos, palavras que demonstram esse amor extremo,
este amor incondicional, uma satisfação e prazer em estar diante de Deus. Eu vejo, às vezes, pessoas que entram para se participar do culto, não para assistir, porque a gente não assiste um culto, a gente cultua, tá certo? Eu venho ao templo para fazer o quê? Adorar a Deus, prestar a Ele um culto que somente a Ele é devido. E as pessoas, elas entram e saem da mesma maneira, nada aconteceu. Não consegue louvar a Deus com os cânticos, não consegue louvar a Deus com as suas ofertas, não consegue louvar a Deus, acompanhando de fato o que está acontecendo naquele ato público de culto a Deus. Às vezes até dorme, às vezes dá vontade de sair aqui do púlpito e ir lá no irmãozinho, tocar no coração dele, no ombro dele, e falar: ô irmão, tudo bem com o irmão? Está orando? Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: não mudou nada nos dias de hoje, nada mudou. Deus ainda continua procurando verdadeiros adoradores. Sabe, como a Roberta falou uma vez aqui, às vezes eu já citei a Roberta, é a segunda vez que eu estou citando, né, Roberta? Que ela diz que quando ela lê um texto, ou quando alguém conta uma história, então ela começa a colocar imagens na sua frente para poder ver como é que ela imaginaria ser aquilo. Então vamos viajar um pouquinho nesta manhã? Vamos viajar um pouquinho nesta manhã? Tente imaginar Jesus, Deus no seu santo trono, durante um culto da nossa igreja, Ele olhando especificamente para aqui, para mim, para os irmãos. Você consegue imaginar que Deus observando o coração daqueles que estão em culto, em adoração? Em sua poderosa onisciência, Ele pode adentrar em nosso coração, em nossa mente, e Ele sabe o que nós estamos pensando e aquilo que nós queremos. E eu tenho certeza que Ele está observando do céu agora, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele observa os nossos corações. O que é que Ele vai deparar? O que Ele vai encontrar no meu coração e na minha mente? Talvez algumas coisas que desagradam a Ele. Pessoas que no momento de louvor, no momento de adoração, preste atenção, eu não estou falando de louvor, alguém que pegue um contrabaixo e dedilha um contrabaixo. Não estou falando de louvor, alguém que tem o dom de tocar um teclado, um piano, muito menos uma bateria. Eu estou falando de louvor, irmãos, é adoração a Deus, não é música, não são cânticos, entendeu? Porque muitas pessoas, elas não conseguem se desligar quando vêm ao culto dos seus problemas. Não se esquecem, amanhã eu tenho que pagar uma conta, um boleto vence amanhã. Quando chegar em casa eu tenho que lavar o meu carro. Quando chegar em casa eu tenho que passar um e-mail, não sei para quem. E as pessoas, elas ficam envolvidas com tantas coisas dentro do momento da adoração, da palavra, do louvor, que elas não conseguem prestar e oferecer a Deus aquele culto que Ele espera de nós. Então imagine Deus assentado, vamos supor que o trono dele seja aqui em cima, Ele esteja observando cada um de nós. O que é que Ele vai encontrar no meu coração? O que é que Ele vai encontrar na minha mente? Então, irmãos, quando nós entendemos que Deus, Ele é imensamente maior do que os nossos problemas,
do que as nossas necessidades, nós teremos uma possibilidade de nos aproximarmos um pouco mais, ter mais intimidade com Deus. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa nesta manhã. Na palavra de Deus, a Bíblia, que não deve ser apenas um objeto de cabeceira de cama. Às vezes eu sou um pouco inconveniente em algumas coisas. Às vezes eu chego em uma loja, ontem mesmo foi um dia desse, ou sexta-feira, não sei. Estava eu, a minha esposa e a minha neta, entramos em um comércio, lá tinha uma Bíblia aberta. Chamei a minha neta e falei, vamos lá ver em que texto está aberto. Adivinhe, te dou 10 chances. Pô, mas tinha que acertar na primeira? Tinha que acertar na primeira? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa regra de fé e de prática. Aqui, na palavra de Deus, nós temos dicas que nos possibilita chegar numa situação espiritual que poucos ousam experimentar, porque não a examinam. Examinem as Escrituras, a palavra de Deus, diz Jesus Cristo, porque são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. São elas que vão dizer para você, Adauri, para você, igreja de Carapebus, para você que nos assiste através da rede social, no YouTube. É nesta palavra que nós encontramos, irmãos, como nós devemos adorar, louvar o nosso Deus. Sabe, irmãos, o que acontece é que muitas vezes nós não ousamos experimentar, e como nessas lojas que pessoas que se dizem evangélicas, elas abrem a sua Bíblia num Salmo, ou 46, ou 91, ou 23, né? Ou 139, não sei, 139 é muito grande, né? Menor, fica mais fácil de ler. Então as pessoas abrem aquilo ali, na verdade ali estamos diante de um amuleto, só isto. Uma Bíblia aberta, sem entendimento e sem prática, não passa de um amuleto, não passa apenas de uma simples leitura. Queridos, Deus colocou no meu coração esse tema, como ser um adorador por excelência. Um dia Jesus Cristo encontra com uma mulher, e essa mulher, ela percebendo que Jesus era um judeu e ela era samaritana, então ela confronta Jesus e diz: aonde é o verdadeiro lugar de adoração? Em Jerusalém ou em Samaria? Jesus Cristo olha para aquela mulher, irmãos, ele faz a seguinte declaração, que nós deveríamos guardar na nossa mente e recitarmos esse texto todos os dias. Jesus olha bem no fundo daquela mulher e diz: você não entendeu nada sobre adoração. Você não entendeu nada do que é ser um adorador, de onde se deve adorar. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E ele complementa: porque Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é simplesmente sentar no banco de uma igreja, abrir a boca e recitar os versos de um hino, de um corinho, de uma música. Antes de tudo, irmãos, é adorar verdadeiramente. Como eu já disse, vai muito além
de tocar um violão, um teclado ou outros instrumentos, ou repetir palavras decoradas. Qual é o tipo de adoração que agrada a Deus? Qual é o tipo de adoração que agrada a Deus? Eu não vou conseguir, irmãos, aqui em alguns minutos esgotar este assunto, mas eu queria apresentar algumas coisas bem rápidas nesta manhã. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado, a um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso está no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ele complementa, o salmista complementa dizendo que ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Irmãos, o que é um espírito quebrantado? O que é se quebrantar? Quebrantar aqui, irmão, significa se quebrar. Vocês se lembram do texto de Jeremias, onde Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, e chegando na casa do oleiro, Jeremias percebe que o oleiro trabalha com barro, e quando o barro ele não está na forma que o oleiro deseja que ele esteja, o que o oleiro faz? Ele quebra o barro e faz de novo. Ele quebra o vaso, ele amassa o barro, para que ele possa voltar para a máquina e ser moldado na forma que ele quiser dar ao barro. Nós somos o barro, Deus, Ele é o oleiro, e Ele trata conosco, e às vezes, irmãos, nós precisamos ser quebrados, ou nos quebrarmos diante de Deus, para que Ele possa nos fazer de novo de uma maneira totalmente diferente. Então, queridos, um coração quebrantado é aquele coração quebrado, aquele coração que está pronto para ser feito de novo. É se sentir alguém enfraquecido, mas que vai ser fortalecido pelo Espírito de Deus. João Batista, irmãos, entendeu isto. João Batista entendeu isto quando ele fez uma declaração acerca de Jesus Cristo, quando ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele esteja acima de mim. Irmãos, como eu disse no início, é uma inversão de valores nos dias de hoje. Nós achamos que Deus está abaixo de nós. Ah, queridos, quantos de nós precisa ter um espírito quebrantado? Quantos de nós precisamos prestar um culto de quebrantamento, nos quebrarmos, no sentido de dizer para o Senhor: ah, Senhor, seja o Senhor o primeiro na minha vida, as demais coisas virão após o Senhor. Não é isso que diz um texto? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos, nós queremos buscar as coisas primeiro, para depois buscar Deus. Às vezes nós fazemos os nossos negócios primeiros, e depois dizemos: Senhor, abençoa o meu negócio, quando deveríamos fazer: Senhor, eu estou prestes a realizar um negócio, me diga, Senhor, se eu posso fazer ou não, se o Senhor estará comigo ou não nesse negócio. Precisamos, irmãos, nos quebrantarmos. Tudo que somos, tudo que conseguimos, tudo que fazemos, todos os nossos sucessos, irmãos, tem uma fonte: o nosso Senhor. Nós devemos suplicar mais da sua companhia,
Devemos suplicar mais da sua companhia. Sabe por quê? Porque afinal, sem Ele, nós não poderemos sequer acordar vivos amanhã. Quem pode garantir que amanhã você vai acordar do seu sono? Quem pode garantir que amanhã você estará pegando uma condução para se dirigir ao seu local de trabalho? Quem pode te garantir isto? Ninguém. Ninguém pode nos garantir isto. Só que, irmãos, nós nos esquecemos disto. Nós nos esquecemos disso. Muitos se tornam grandes empresários. Muitos se tornam grandes pregadores da palavra de Deus. Outros se tornam cantores famosos, grandes profissionais, mas se esquecem de onde que veio o seu sucesso. Quem lhe deu essa oportunidade? Quem lhe deu a mão para caminhar a caminhada pela qual ele desenvolveu na sua vida para chegar aonde ele chegou? Às vezes nós acreditamos a nós mesmos o nosso sucesso, se é que temos o sucesso. Um dia acho que disseram a Romário, não foi isso? Sobre o 1000º gol, que Deus tinha abençoado, que ele conseguiu chegar. Ele falou assim: graças a Deus não, graças ao meu talento. É isso, irmãos. Nós não somos diferentes dele não, tá? Nós não somos diferentes dele não. Muitas vezes nós cremos que chegamos aonde chegamos por causa da nossa competência. Achamos que alcançamos o que nós alcançamos por causa da nossa inteligência, por causa da minha performance. Quando eu faço isso, irmãos, eu diminuo o Deus da promessa. Precisamos aprender a adorar a Deus, irmãos, com um coração quebrantado e com um coração contrito, arrependido, quebrado. E além de agradecer a Deus, o adorador precisa arrepender-se dos seus momentos maus, dos seus pecados e procurar uma santificação, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Aí eu pergunto: nós estamos adorando a Deus da forma e da maneira que agrade a Ele, ou da maneira que agrade a você mesmo? Que tipo de adoração eu dedico a Deus? Irmãos, eu quero caminhar para o encerramento falando só mais uma coisa. A adoração, nós devemos adorar a Deus com cânticos espirituais. E deixa eu te dizer mais uma coisa, eu quero ler um texto, 2 textos que fala sobre isso. Efésios 5, versos 17 a 19. Paulo escrevendo essa carta à igreja em Éfeso, ele diz no verso 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que não somente a igreja em Éfeso, os efésios, deveriam deixar de ser insensatos, mas Paulo está dizendo que eles precisavam entender qual a vontade de Deus para a sua vida. E ele diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda. E se ele está dizendo isso, irmãos, deveria haver algo muito aberto, né, com o vinho. E Paulo diz: olha, o vinho, ele traz contenda. Você não entendeu isso ainda?
Você não entendeu que o vinho traz contenda? Mas em vez de você ficar embriagado com vinho, vocês deveriam se encher, se embriagar do Espírito. Porque se você se encher do Espírito, você vai falar com salmos, em salmos. Você vai falar com hinos, e você vai falar com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha que coisa tremenda. Só que muitas vezes não paramos para entender isso. Mas vamos ler outro texto que está em Colossenses, capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com que? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor aonde? No vosso coração. Isso é adoração, queridos. Isso é adoração. Paulo fala para admoestar com salmos. E quando nós falamos nos salmos, ele está descrevendo os cânticos do tipo encontrado no livro do Salmo no Antigo Testamento. E muitos salmos foram escritos por Davi, mas provavelmente outros escreveram também além de Davi, e são ricas mensagens de adoração a Deus. E é isso que Paulo está propondo, que vocês entoem salmos, cantem salmos, que glorifiquem a Deus, falem com hinos. Hinos são cânticos que oferecem louvor a Deus. E a ênfase aqui nos cânticos, irmãos, está no fato de dirigir o louvor ao Senhor. Quais são os hinos, quais são os cânticos que saem da minha boca? Falar com cânticos. A palavra traduzida por cântico aqui é traduzida por vários tipos de cânticos, mas Paulo acrescentou mais uma palavra aos cânticos para limitar o sentido de cântico aqui nessa palavra dele: espirituais. Cânticos espirituais. E a mensagem destes cânticos é espiritual, refletindo a atitude de corações voltados para Deus. Sabe, irmãos, eu não quero aqui fazer discriminação, né, de A ou de B, mas eu fico pensando às vezes quando acontecem esses mega eventos com essas megas bandas, cantores. Será que existe ali um lugar de adoração? Sabe uma coisa que eu percebo? Eu percebo nas igrejas, não estou falando só da minha igreja não, mas especialmente também aqui, que eu não tenho direito de falar de outra igreja, tá certo? Eu tenho que falar da minha igreja. Às vezes, nós estamos aqui no cântico, convidamos um cantor, uma banda, né? A pessoa vem, canta, a igreja está cheia, aí a banda acaba de se apresentar, chama o pastor para pregar, metade da igreja sai. Sabe por quê? Porque a adoração para ele foi só o cântico, só o hino que cantou ali. O momento da palavra muitas vezes é desprezadas. Precisamos oferecer a Deus cânticos espirituais que reflete a atitude de um coração voltado para Deus. E quando eu estou no meio de uma multidão, pulando, dançando, eu não quero dizer que não há culto, não há adoração a Deus. Mas será que não é adoração à banda ou ao cantor? Será que não é exaltação à figura daquele que está cantando? Quando adoramos a Deus, nós devemos edificar
os nossos irmãos com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. E aqui vai uma palavra muito particular a nosso ministério de adoração e louvor, a quem eu amo, a quem eu amo. Devemos escolher cânticos que comuniquem a reverência devida a Deus, que transmitam mensagens espirituais que vêm dos princípios revelados pelo Senhor, aonde? Na sua palavra. Se um hino não demonstra o respeito e honra que Deus merece, não merece ser cantado, não deve ser cantado em nossas igrejas. Se a mensagem de um cântico não for espiritual e totalmente de acordo com a palavra de Deus, não devemos cantá-las. Não deveríamos cantá-la no nosso culto de adoração e louvor a Deus. É importante observar, irmãos, o destaque destes versículos, numa mensagem que vem de dentro para fora. Nós expressamos a nossa adoração a Deus, algo que vem de dentro, que expressa o nosso sentimento a Deus, e as pessoas que nos ouvem devem ser levadas também à presença de Deus com aquele cântico que é espiritual. Enquanto recebemos o benefício do crescimento espiritual, enchendo-nos do Espírito, nós colocamos o foco do nosso louvor na edificação, da adoração e de algo que nós oferecemos para Deus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, que a nossa forma de adoração não deve se igualar, imitar a forma do mundo, mas a nossa forma deve levar-nos a um entendimento, a uma transformação de pensamento, para que nós possamos, nessa adoração, neste culto, entendermos a boa, perfeita e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, o louvor é uma ferramenta criada por Deus, usada para transmitir mensagens de adoração a Deus e comunicarmos esta adoração aos outros, para que eles possam louvar a Deus conosco. Amém? Salmo 40, versos 1 a 3. E depois Salmo 98, de 1 a 4. Primeiro Salmo 40, versos 1 a 3. Olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E o verso 3 ele diz: e pôs na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, muitos o temerão e confiarão no Senhor. Ele colocou, primeiramente, ele se inclina para nós, diz o salmista, se inclinou para mim, porque eu esperei com paciência nele. Ele ouviu o meu clamor, e ele me tira de onde então? De um lago horrível, de um pântano, e coloca os meus pés sobre a rocha. E quando ele nos tira do lodo, da lama, e nos coloca na rocha, ele coloca em nossas bocas um novo cântico. Um novo cântico. Ele coloca na nossa boca um hino a quem? Ao nosso Deus. E colocando esse louvor, esse cântico novo na minha boca, muitos verão, muitos temerão, e através deles muitos confiarão no Senhor.
para encerrar, irmão, Salmo 98, de 1 a 4. O salmista ele está no mesmo caminho, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. E o verso 4, ele faz um convite: exultai ao Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Sabe, queridos, quando leio esses textos, esses versículos, eu entendo que como adoradores nós precisamos inovar a nossa adoração. Não é inventar uma adoração, é totalmente diferente. Alguns crentes só conseguem dizer duas coisas para Deus: glória e aleluia, nada mais. Glória e aleluia, tá bom, já é um bom começo. Só isso? É só isso que Deus espera de mim? Queridos, precisamos então aprender a ser um adorador por excelência. Que na nossa adoração possamos fazê-la de uma forma muito íntima, radical, se for preciso, para que Ele olhe para nós, Ele encontre em nós um verdadeiro adorador. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser este adorador por excelência que Deus está procurando. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por esta palavra, nesta manhã. Que nós possamos aprender, ó Deus, o verdadeiro sentido da adoração, do louvor, dos cânticos, cantar com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Que o nosso cântico possa expressar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração ao Senhor, a verdadeira dependência do Senhor. Ó Pai, muda a nossa vida, muda o nosso louvor, muda o nosso pensamento, coloque na nossa boca, ó Deus, um novo cântico, um cântico novo, que exalte somente ao Senhor. E o que passar disso, ó Deus, que é procedência maligna, que o Senhor nos ajude, tire de nossas vidas, ó Pai, que não seja o adorar ao Senhor. Nós queremos colocar-nos na Tua presença e Te dizer, ó Deus, muda, ó Pai, o que precisa ser mudado. Transforma-nos, ó Deus, no adorador que o Senhor espera que eu seja. No doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.